Livro Tire a Morte da Sua Vida, 4º capítulo, A Morte à Luz do Espiritismo. A voz dos espíritos ecoou na mente de um estudioso francês e o fez mostrar a verdade ao mundo dos vivos. Após aproximadamente 1850 anos da vinda do Mestre Jesus, o farol que passaria a dar novos rumos, uma nova vida à vida, esclareceu que a morte não existe, que voltaremos para este mesmo planeta chamado Terra, renascendo quantas vezes forem necessárias, até o crescimento moral de nosso ser, rumo ao regaço de nosso Pai Celestial. Allan Kardec, após uma década percrustando os espíritos, analisando as comunicações recebidas, estudando pelo método positivo, com prudência e resignação incansável, os fatos e as experiências, introduziu de forma maravilhosa todos os princípios que norteiam o Espiritismo, por meio das obras básicas, as quais são o Livro dos Espíritos, de cunho filosófico, o Livro dos Médios, a base da experimentação, o livro segundo o Espiritismo, a parte moral, o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, contendo a parte analítica, a Gênese, e contendo a parte científica. E foi assim, de forma objetiva, que o Espiritismo mostrou e demonstrou como devemos encarar a chamada morte. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Vejam que Allan Kardec, nesse simples e profundo pensamento, chega ao âmago da questão quando nos diz que devemos penetrar pelo pensamento no mundo espiritual. Diante dessa exposição, dois aspectos importantes acerca de sua proposta levam-nos a refletir. Primeiro, sabia ele que tudo se situa no campo do pensamento, que a matéria, tal qual a conhecemos, não tem resposta para uma questão transcendental, que é no campo do pensamento que se encontra a verdadeira vida, a verdadeira relação entre os seres. Numa palavra, é pelo pensamento que tudo se realiza. 2. Só podíamos conhecer a verdadeira face da morte e suas consequências por meio das comunicações recebidas pelos mortos, a partir dos testemunhos dos irmãos espirituais, confirmados pelo estudo da vida desses irmãos quando encarnados, poderíamos saber se o que nos diziam realmente tinham sua comprovação. Aí estava desvendado o mistério da morte. E nessa questão é de suma importância que haja estudiosos sérios voltados para a causa do Mestre Jesus, que é a de libertar a humanidade, de fazer com que ela evolua, se aperfeiçoe. Há muitos se tentam implantar de forma pura os ensinamentos que o Mestre Jesus nos legou. Entretanto, coube ao Espiritismo realizar essa tarefa com total inserção em relação às formas de pensamento e de crenças que vigem na humanidade. Conforme se desprende da leitura do livro Sócrates, Vida e Pensamento, o filósofo condenado perante um júri composto por 501 cidadãos a tomar seu veneno chamado cicuta, encarou a morte com tamanha naturalidade que seus amigos e discípulos não acreditavam no que estavam vendo.
enquanto ele caminhava tranquilo e sereno. Assim também nos revela o livro Apologia de Sócrates. Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Homem que buscou até o fim de sua vida na terra, compreendeu o problema da existência, das relações e, sobretudo, a questão da alma. Sócrates parece ter vislumbrado muitas das razões, tanto para a vida como para a morte. Pelo belo exemplo de grandeza e humildade quando de seu julgamento, mostrando que a humanidade não conhecia ainda os mistérios da morte. Falou de forma simples. Ninguém sabe se a morte não é o maior bem dos homens. Entretanto, todos a temem, como se soubessem que é o maior dos males. Sócrates e seu discípulo Platão são considerados principais precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Semelhança de Jesus. Sócrates nada escreveu e também foi vítima de fanáticos por combater abertamente os preconceitos religiosos. Voltando aos princípios espíritas, podemos coletar dados importantíssimos na obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, entre outros, que certamente vão ajudar-nos a entender mais facilmente tema tão importante. Mas Kardec buscou de forma inteligente cercar os fatos mais importantes e que deixavam dúvidas sobre o antes, o durante e o depois do grande momento, a morte. E é na questão número 961 de O Livro dos Espíritos que Kardec faz o seguinte questionamento. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os descrentes endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Ora, essa resposta nos mostra que, para cada caso, há uma correspondência nas sensações e tudo tem uma relação direta com o caráter de pensar e agir do ser. A resposta dada é bastante clara quando nos diz a esperança para o homem de bem, ou seja, que o caráter do homem responde pelos sentimentos no momento da morte. Vejamos alguns casos extraídos do livro O que é a Morte, em que os próprios mortos vêm contar-nos seus instantes finais. Miss Lilian Whiting revela numa sessão que se realizou com Mr. Leyler. Perguntaram ao espírito manifestante quais as impressões do além. Diz Miss Whiting. A entidade declara lembrar-se de que atravessou um período de inconsciência não muito longo, depois do que acordou, ouvindo vozes conhecidas, certa música paradisíaca, sem que ela pudesse descobrir como as vozes e a música se faziam ouvir em seu quarto. Viu surgir um foco deslumbrante de luz e começaram então a aparecer rostos de pessoas queridas que já haviam morrido. Ficou espantada
e quase aterrorizada, indagando mentalmente o que isso significaria. Explicaram-lhe então que ela acabara de experimentar a transformação que entre os vivos chama-se de morte. São inúmeros relatos dos que passaram para o além e vêm informar-nos tudo o que aconteceu no momento da morte e como é a sua vida no mundo espiritual. O Espiritismo modifica a forma de encarar a morte, explicando suas consequências, bem como o que nos espera após sua passagem. Demonstra-nos não mais do ponto de vista das cogitações, das incertezas, mas sim de sua realidade em que não acontecem mudanças prodigiosas no ser, mas tão somente a continuidade do que somos, do que sentimos e, sobretudo, das crenças que defendemos durante nossa existência na Terra. A vida depois da vida tem agora uma explicação concreta. Não é que a ciência a tenha desvendado, mas os próprios viajantes do além é que vêm informar-nos, mostrando e provando quem foram e o que fizeram e como estão. Vejamos a narrativa que se segue. O Rev. Stailton Moses achava-se na ilha de Windet em agosto de 1874, em companhia de um amigo médico que o acompanhava no estudo das comunicações recebidas. Numa delas, manifestou-se de maneira singular um espírito que disse chamar-se Abraham Florentine, ter participado da Segunda Guerra Norte-Americana de 1812 e haver falecido em Brooklyn em 5 de agosto de 1874, aos 83 anos, 1 mês e 17 dias. Ninguém conhecia o comunicante. Fizeram-se várias indagações até que Frederico Mies publicou o caso com os devidos pormenores num jornal londrino, pedindo às gazetas americanas que o reproduzissem, a fim de verificar a autenticidade do comunicado. Havia um advogado norte-americano encarregado de examinar as reclamações dos soldados de Nova York. Ele leu o artigo de Mies e comunicou que vira aquele nome, o de Florentine, e que as necessárias indicações poderiam ser fornecidas pelo escritório do ajudante-geral. E a resposta oficial da dita repartição foi a de que um soldado norte-americano de nome Abraham Florentine servira ao exército americano no começo do século e que sua viúva ainda era viva. O Dr. Crownell, médico em Brooklyn, encontrou o endereço dela no anuário, foi visitar a viúva e fez as devidas indagações. Ela respondeu que o marido batera-se em 1812, que tinha um caráter muito vivo e que morrera em Brooklyn em 5 de agosto de 1874. Com a idade de 83 anos, 1 mês, 27 dias. A diferença de 10 dias encontrada na comunicação e na resposta da viúva foi o único erro, podendo ser falha mediúnica ou da memória do Sr. Florentine.
Eis aí um caso de caráter inquestionável que mostra o verdadeiro lado da morte. Vejamos outro caso que não deixa margem de dúvida quanto à veracidade. O fato relatado a seguir, extraído da obra A Crise da Morte, refere-se ao 8º caso estudado por Ernesto Bonzano. O espírito que narra sua passagem é de um jovem soldado que se alistara como voluntário no começo da Primeira Guerra Mundial e foi morto logo no primeiro ano. Eis como se passou o grande momento para esse irmão. Eles chegam ao mundo espiritual com os sentimentos que os dominavam no momento da morte. Alguns julgam estar ainda combatendo. Tem-se que os que se acalmam. Outros imaginam que ficaram loucos por se haver transformados de súbito o mito em torno deles. Nada disto certamente vos surpreenderá. Portanto, podeis imaginar em que terrível estado de tensão de espírito, bem semelhante à loucura, empenham-se as batalhas. Há outros que pensam ter sido gravemente feridos, sem se haverem percebido disso. É, aliás, o que efetivamente lhe aconteceu, com a diferença, entretanto, de que supõe terem sido transportados para um hospital de sangue e pedem explicações sobre o estado em que se acham. Temos primeiro de procurar distraí-los, gracejando, e só pouco a pouco os levar a compreender a verdadeira significação do pretendido hospital em que se encontram. Há também os que acolhem com real satisfação a notícia de que morreram. Estes são os que, no curso da vida horrível das trincheiras, passaram os limites extremos do que a sensibilidade humana pode suportar. O mesmo já não se dá com outros que deixam no mundo pais a quem amam com ternura. Nesse caso, temos que os conduzir gradualmente à realidade do estado em que se encontram, com um tato e uma delicadeza infinitos. Muitos há tão fadigados que nenhuma energia mais lhe resta para deplorarem coisa alguma. Esses não demoram em entrar no período de sono reparador. Há finalmente os que tinham previsto a morte iminente, vendo o obus descer do alto. Esperavam o fim como a sua explosão inevitável. Entre estes últimos, muitos contam que caem no sono logo que desencarnam. Isto se produz quando fazem ideia de que a morte era o aniquilamento. Sentem-se como que anestesiados. Esses não precisam de explicações ou de socorro, até que termine o período de repouso, que se prolonga às vezes por muito tempo, quando suas convicções no tocante à inexistência da alma eram profundamente enraizadas. O irmão fornece-nos esses relatos porque no período da guerra ele era encarregado de assistir os soldados que tombavam nos campos de batalha. Vejamos agora como ele enfrentou o momento de sua morte. Caístes imediatamente em sono? Não precisava. Antes de tudo, de cuidados, porque eu compreendera a sorte que me aguardava. Compreendestes o quê?
sabia estar gravemente ferido e esperava morrer de um instante para o outro. Entretanto, quando a morte se deu, não estava bem certo do que me acontecia. Perguntava a mim mesmo se não estaria a sonhar. Esse sonho, porém, parecia-me muito agradável, pois que me via cercado de atenções e comoventes cuidados. Comecei então a suspeitar da verdade, mas os espíritos que me assistiam me haviam colocado num certo meio que me parecia uma sala de hospital, provida de todo o conforto moderno. Tinham me tratado tão bem que já não sofria. Haviam, enfim, cerrado as janelas, dizendo a todo mundo que era preciso dormir. Quando despertei, tive a intuição nítida de que me achava no mundo espiritual. Alegrar-se ao sabê-lo? De certo modo, sim, visto que já me familiarizava com essas ideias. Aliás, o fato de estar cercado de tantos cuidados era de molde a me reconfortar. Agora sou eu quem cerca das mesmas atenções os meus camaradas que chegam em tão grande número ao mundo espiritual. Outros detalhes repassados pelo irmão abrem-nos vastos campos para estudo. Mas nesses dois exemplos poderíamos ter bases para muitas discussões e aprendizados, uma vez que nos mostram os irmãos os vários estados em que se encontram no momento da morte, o que só vem corroborar os princípios expostos pelo Espiritismo. Observem que a questão número 961, citada anteriormente, demonstra claramente que o estado do ser no momento da morte varia em função do nível de pensamento, do conhecimento que ele tem sobre ela, bem como de seu caráter quando em vida. Os relatos dos espíritos falam das perturbações que se seguem no momento da morte, da consciência de onde estão, do sono reparador, da relação que existe entre o conhecimento sobre a morte e o seu novo plano de vida. São tópicos expostos pelos ditos mortos. Com relação a isso, podemos encontrar grandes ensinamentos nas questões número 1163 a 1165 de O Livro dos Espíritos, que nos remetem a grandes e profundas análises, quando nos dizem: a alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata, não. Ela passa algum tempo como no estado de perturbação. Essa perturbação é natural, pois nesse momento ela depara com um mundo novo, com pessoas com quem não tem intimidade e com outras que sabe não pertencer ao mundo dos vivos. A própria dinâmica dos movimentos e da matéria é completamente diferente do que ela está acostumada. Em O Livro dos Espíritos, questão número 165, nos comentários de Kardec temos: essas perturbações apresentam circunstâncias particulares de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. O gênero da morte é um ponto fundamental e de importância quando entramos no capítulo 10. Tipos de morte, entenderemos melhor o assunto. Vejamos o que nos diz a questão de número 164. De O Livro dos Espíritos. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau
e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase imediatamente, porque já se libertou da matéria durante a vida no corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva durante muito mais tempo as sensações da matéria. Nos ensinamentos que os Espíritos nos dão, é unânime o pedido constante para o desprendimento dos bens terrenos e a busca do bom caminho. Certamente não visando somente ao momento da morte, mas sim à evolução do ser. Entretanto, o crescimento do homem tem como passagem obrigatória a morte. E se ele evoluiu, consequentemente encara a morte com maior razão e tranquilidade. Mas é na questão número 165 que Kardec utiliza um altíssimo grau de percepção e sabedoria, uma vez que se o Espiritismo tem em seu contexto princípios que elevam a consciência do ser, visando sua promoção à esfera mais elevada, queria ele saber que o conhecimento de seus postulados representava para o indivíduo no momento da morte. O conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. A prática do bem é o meio pelo qual nós seremos salvos da cela que nos prende neste planeta, alcançando os mundos superiores, e certamente tem como consequência para o espírito certa naturalidade na forma de encarar o momento da grande passagem. Assim exprime Leon Denis no livro Depois da Morte, capítulo 36, Os Espíritos Inferiores. A situação do espírito depois da morte é resultante das aspirações e dos gostos que ele desenvolveu em si. Aquele que concentrou todas as suas alegrias, todas as suas venturas nas coisas deste mundo, nos bens terrestres, sofre cruelmente desde que se vê privado. Portanto, não é por intermédio de uma palavra isolada de alguém, mas por um conjunto de estudiosos expondo um único pensamento sobre a morte que o Espiritismo demonstra de forma prática que ela não existe. A imortalidade é um conceito inato na criatura humana. Contudo, a maioria dos seres humanos tem medo da morte. Outros, só de pensarem nela, já acham que estão desencarnando. Mas esse temor tem sua justificativa, ora pelo fato de não conhecerem um assunto, ora pela educação que lhe foi repassada, ou ainda pelas pessoas e bens que deixarão para trás. À medida que se busca seu processo, a certeza de que o futuro é uma realidade e de que a destruição do corpo não é o fim de tudo, o temor da morte desaparece. E é no Espiritismo que encontramos conforto para o nosso espírito. É na profundidade de seus pensamentos que a humanidade encontra verdades incontestáveis sobre a vida depois da morte. E é em seu conjunto de princípios que compreendemos que na casa de nosso Pai há muitas moradas e que, com ampla certeza,
haverá uma para cada ser. Assim afirma o Espiritismo, assim nos ensinou Jesus. Dessa forma, preparamo-nos não só para a morte, mas para a vida espiritual, adquirindo força, coragem e principalmente consciência sobre o que devemos fazer para alcançar estados mentais superiores, eliminando assim o temor da morte. Vamos para o resumo do capítulo. A morte do corpo físico não significa o fim da vida, e sim seu renascimento no mundo dos espíritos. Após a desencarnação, o findar de uma existência no mundo material, o espírito aguarda uma nova oportunidade para reencarnar. Ao abandonar o corpo, o espírito atravessa um período de perturbação causado pela mudança de plano existencial. Aqueles que se encontram em nível evolutivo mais elevado reconhecem de imediato sua nova condição. Embora a imortalidade seja um conhecimento inato do homem, a maioria das pessoas sente medo da morte. O Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, encerra grande consolação e esclarecimento nesse sentido. A morte do corpo físico não é o fim de tudo. Realidade demonstrada por incontáveis manifestações espirituais.